Olha só, molecada. O futebol pode ser, cara, muito cruel. Muito cruel. O futebol é uma pica, meu irmão. Às vezes. E eu digo isso porque eu fico imaginando o que tá passando agora na cabeça do torcedor do Flamengo, né? Que bateu na trave mais uma vez para conquistar o segundo mundial da história do clube. Intercontinental, mundial, a FIFA fica mudando o nome dessa parada e aí vocês podem chamar do que quiser, enfim, mas é muito complicado. E olha que eu não sou flamenguista, todo mundo sabe, não torci pro Flamengo, liguei a TV para ver uma final de Mundial, para ver um time sul-americano, campeão da América contra o campeão da Liga dos Campeões, para ver um bom jogo, estrategicamente falando, e vimos um bom jogo estrategicamente falando, talvez não com nuances plásticas, muitos gols, enfim, tal, mas dentro do contexto de uma final, geralmente, e a maioria das vezes é assim. Entretanto, cara, é impossível nesse vídeo aqui a gente falar mais de Paris Saint-Germain do que falar de Flamengo. E de deixar passar alheio, passar do lado, uma atuação do Flamengo que o torcedor tem que ter orgulho, cara. Assim, eu sei que deve estar sendo difícil de digerir, mas sinceramente, o Flamengo foi brigador, o Flamengo foi defensivamente muito bem. A estratégia do Felipe Luiz, especialmente no segundo tempo, funcionou. O Flamengo poderia ter virado o jogo. O Flamengo teve muitas coisas para se orgulhar nessa partida. Lutou, cara. Lutou por toda a bola. É difícil parar o campeão da Liga dos Campeões. E não me venham com essa conversinha assim, mas o PSG não jogou nada. Eu prefiro dizer muito mais que o Paris Saint-Germain não jogou tudo que podia, porque o Flamengo anulou o Paris Saint-Germain em muitos aspectos. A gente vai falar aqui. Mas o Paris Saint-Germain não tá no prime como esteve na reta final da temporada passada. Mas aí não é um problema do Flamengo. E a gente viu isso em outros jogos dessa temporada, da Liga 1 e também da Liga dos Campeões. E eu nem tô falando do jogo contra o Bayern de Munique, tô falando do jogo contra o Atlético de Bilbao em São Mamés, que o primeiro tempo do Paris Saint-Germain foi muito ruim. E eu falei aqui. Mas a verdade é que o Flamengo sai de cabeça erguida porque fez um grande jogo de futebol. E a moeda foi jogada nas penalidades e poderia ter caído para qualquer lado. E um herói improvável, um russo de 26 anos que ninguém nunca tinha ouvido falar. Eu, por acaso, vi em loco no jogo contra o Atlético de Bilbao, né? O tal do Safonov foi lá com seu 1,92 m e demonstrou que é um especialista, cara, em penalidade, né? Frio, calculista, os pênaltis mal batidos ele pegou, e o bem batido ele pegou, e defendeu 4 penalidades, assim, é coisa de maluco. Nem é o goleiro titular, o Chevalier é o goleiro titular, o Luiz Henrique deixou o Chevalier no banco, deu a moral pro Safonov, e aí, cara, o cara fez história, assim, até brinquei no Twitter, é o Hugo Souza russo. E eu acho que esse nome vai ficar gravado na cabeça do torcedor do Flamengo por muitos anos, né? Porque as coisas poderiam e a história poderia ter sido diferente. Fazendo uma análise do que foi o jogo, eu acho que o primeiro tempo o Flamengo não atingiu todo o seu potencial. A estratégia do Felipe Luiz ela foi boa em determinados momentos do primeiro tempo, especialmente para tentar anular o que o Paris Saint-Germain faz de melhor, né? A circulação de bola, a bola no Vitinho e tal. Entro já em detalhes, mas não funcionou. O Paris Saint-Germain aproveitou-se de um Flamengo um pouco nervoso para tentar chegar às vezes que chegou, e especialmente de um Rossi mal na partida, né? Eu não gosto de crucificar jogadores, né, que falham e tal, né? Eu acho que no gol ele poderia ter feito melhor, né? Porque a bola passa muito rente à mão dele. Se ele talvez saia um pouquinho antes, se ele se estica mais, se ele tem um tempo de reação melhor, ele evita que ela chegue no Kvaratskhelia. Mas ele já tinha errado antes naquele gol que foi anulado, que por sorte a bola saiu. E aí sim teria sido uma falha grotesca, né? Eu sempre brinco que para ganhar uma final de Mundial é preciso ter um goleiro voando no dia.
voando. E o Rossi poderia ter sido esse goleiro, realmente, porque no final das contas ele fez uma grande reta final de temporada. Mas, se a gente pegar o retrospecto aí, Cássio, Klemer, Rogério Ceni, todos eles fizeram um jogo impecável contra os seus adversários. E o Rossi não fez esse jogo. Tava escrito nas estrelas ir para as penalidades e ele se redimir? Poderia ser, mas aí você atirar uma moeda para o alto e ver o que vai dar. Então, sinceramente, partida muito instável do Rossi. E o Paris Saint-Germain teve mais volume de jogo no primeiro tempo, teve mais chances no primeiro tempo. E poderia, depois que fez o primeiro gol, espetou a faca, ter girado a faca. Poderia ter feito isso. Mas o Paris Saint-Germain sentou em cima do resultado. Né? Achou que faria o gol. Fico com essa sensação, tá? Que os caras acharam que fariam o gol a qualquer momento que quisessem. E aí o Desiré Doué dando toquinho de letra, o outro fazendo uma outra coisa ali e tal. E o Flamengo correndo, cara. O Flamengo correndo, dando a vida. No segundo tempo, ajustes foram feitos. E o Flamengo consegue ter o seu melhor momento na partida. Ponto interessante já pro Felipe Luiz. Eu falei antes do jogo, nos programas da TNT, que o Flamengo precisava ter uma marcação híbrida e precisava mudar um pouquinho o seu DNA em alguns aspectos, não todos, para conseguir se adaptar ao Paris Saint-Germain e bloquear o que o Paris Saint-Germain faz de melhor. Uma das coisas que o Paris Saint-Germain faz muito bem é a construção de jogo passando pelo Vitinha, porque o Vitinha conecta com todos os setores e acelera o jogo, distribui o jogo, triangula com facilidade e o jogo, a construção central do Paris Saint-Germain passa por ele. E o Felipe Luiz fez isso muito bem em dois aspectos. Primeiro, os dois jogadores mais à frente do Flamengo voltavam muito em determinados momentos do jogo, e do primeiro tempo também foi assim, para marcar, entre aspas, meia quadra, para que esses dois caras mais adiantados ficassem colados no Vitinha, né, dessem o bote. Se o Vitinha escapasse por um lado, um jogador perseguia. Se o Vitinha escapasse pelo outro para fazer esse processo de construção, um jogador perseguia. Se não fossem os dois da frente, os dois volantes colavam nele. Então, assim, foi uma marcação muito bem feita homem a homem, que o Bayern de Munique conseguiu fazer, especialmente com o Kimmich, e que o Flamengo repetiu bem. O Vitinha pegou várias vezes na bola, mas o Vitinha estava sempre com alguém do lado, a linha de passe sendo cortada, enfim. Isso foi muito, muito bem feito. Outras paradas que foram feitas, marcação individual em todo o campo, dobrando marcação muitas vezes nos pontas do Paris Saint-Germain e não deixando os laterais muito do Paris Saint-Germain subirem. Tanto que, se a gente olha o mapa de calor dos jogadores do Paris Saint-Germain, cada hora o cara estava num lugar. Vários jogadores mudando de posição. Já é uma característica na parte ofensiva, mas, por exemplo, o João Neves jogou uma hora de lateral direito para que o Zaire Emery criasse uma superioridade numérica no setor, explorando as costas do Alexandro, jogando quase como ponta. Então, se a gente olha o mapa de calor deles, os dois estão lá na direita e alternando posicionamento. O Vitinha caindo mais pela construção do lado esquerdo, mas a hora de meia, hora como um terceiro homem de zaga, porque ele descia para fazer a abertura do jogo. Como ele era muito caçado, ele tinha que baixar muito para pegar essa bola. Então, o Felipe Luiz, cara, ele fez uma arapuca defensiva. Ele me lembrou, obviamente, o Atlético de Madrid, da água que ele bebeu tanto do Simeone, em termos de estratégia defensiva, mas não foi um time retranqueiro. Não dá para comparar o Flamengo com o Botafogo. O Botafogo teve uma outra proposta, e a proposta do Botafogo foi mais efetiva. Né? Se fechar, transição. Se fechar, transição. O Flamengo não. O Flamengo subiu linha. O Flamengo foi morder lá em cima, no primeiro processo de construção do Paris Saint-Germain. São propostas diferentes. O Botafogo se deu melhor, mas eu gosto bem da proposta do Flamengo. Eu gosto bem da proposta do Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz, parêntese aqui, sai muito grande deste duelo, assim. Porque, no final das contas, o Paris Saint-Germain jogou contra o Chelsea, ganhou o jogo, jogou contra o Bayern de Munique, perdeu o jogo,
jogou contra o Paris Saint-Germain, empatou o jogo. Fez 6 gols, tomou 6 gols. Então, assim, o Felipe Luiz botou uma competitividade nesse Flamengo, né? No segundo tempo, o Arrascaeta é muito malandro na hora do pênalti, não que não foi pênalti, mas ele corta e pega o Marquinhos no contrapé, o Marquinhos vai mal no lance e faz a penalidade. E aí, o Flamengo volta pro jogo. E logo na sequência tem ali 2 ou 3 oportunidades para conseguir virar o jogo. Era ali o momentum do Flamengo. Depois o Flamengo tem que sofrer, porque vai sempre sofrer. É muito difícil você tirar qualquer possibilidade do Paris Saint-Germain atacar. Aliás, é o campeão europeu. O jogo foi para prorrogação. Fisicamente dava para ver que o Flamengo estava pior que o Paris Saint-Germain pelo momento da temporada. A gente está falando do final da temporada brasileira e a gente está no meio da temporada europeia. Fisicamente, o Paris Saint-Germain já seria superior porque se joga num ritmo maior, uma intensidade maior na Europa do que no Brasil, mas ainda assim tem essa questão física de reta final da temporada. E mesmo assim, cara, na prorrogação o Flamengo deu muita luta, assim. E para fazer falta, rodízio de falta, pancada, enfrentamento, foi um time muito duro, muito duro. Bem que o Luiz Henrique me falou naquela entrevista que preferia pegar o Pirâmides do que pegar o Flamengo. E aí o jogo se arrastou, o Paris Saint-Germain não conseguiu, o Désiré Doué foi substituído porque tá voltando de lesão agora, o Dembélé entrou mal, perdeu a penalidade inclusive, entrou mal no jogo. E o jogo foi pros pênaltis. E aí pênalti é isso, cara. Se você tem lá um grandalhão de 1,92 m que tá no dia dele, o russo, o tal do Safonov, pode acontecer. E aconteceu. Durante o jogo, eu tive uma sensação de que, mais do que o jogo de 2019 contra o Liverpool, foi o momento que o Flamengo mais poderia realmente ter vencido. A estratégia foi, inclusive, melhor. E eu acho que desde o Corinthians de 2012, que eu não vi estrategicamente um time conseguir fazer o que o Flamengo fez. É claro que o Chelsea, aí você vai comparar Chelsea daquela época com Paris Saint-Germain e tal, são jogos diferentes, equipes diferentes, muita coisa diferente, mas eu tô falando do nível de competitividade, assim, foi muito interessante ver esse Flamengo jogar. E, cara, vai ser sempre complicado, mas de uma certa forma, com esses investimentos, com a organização que o Flamengo está tendo, com o Flamengo vencendo o que está vencendo, se conseguir manter o Felipe Luiz, por que não pensar em, de repente, em breve voltar? Porque eu vejo uma evolução, sacou? E quanto mais o Flamengo frequentar esses palcos, e é difícil porque tem que ganhar a Libertadores, obviamente, mas o Super Mundial também entra nessa conta que eu tô falando, quanto mais o Flamengo estiver aí, mais chances o Flamengo vai ter de ganhar. E uma hora, 1981 acontece de novo. Não da mesma forma, mas o título, como vocês bem sabem. Meus caros, um abraço para vocês, hein? E agora vamos ver o Corinthians. Tô nervoso. Tchau.